Vamos falar um pouquinho agora sobre análise de consumo, né? Então aqui dentro do software, primeiramente, eu tenho três opções, né, onde eu posso acessar uma biblioteca, onde eu tenho os dados de consumo de diversos equipamentos, né? Então eu teria que montar todos os equipamentos conforme o uso e assim ter uma estimativa do consumo daquele cliente, né? Então aqui o software traz todas as informações, então por exemplo de um computador, qual que é a potência, consumo. Eu sempre tenho a possibilidade de consultar, né? Então posso ver o que foi considerado naquele dispositivo. Então, eu posso ver que foi considerado, por exemplo, um padrão europeu. Estamos em agosto com o mês aí de férias, por exemplo. Então aqui eu sempre tenho a possibilidade de mandar para o arquivo do usuário, né? Uma vez que eu tenho o arquivo do usuário, eu posso editar, né? Então aqui eu edito esses consumos. Aqui, por exemplo, estou fazendo um uso de computadores, né, provavelmente por um escritório, porque eu estou falando que tem 20 computadores em uso simultâneo, né? Aqui eu tenho também como que eu quero fazer, né, a medição, e aqui a potência, né, para cada um desses elementos. Aqui para mudar, né, o consumo, por exemplo, eu tenho inverno, verão, primavera, né, e eu tenho sempre o personalizado. Então personalizado eu vou mudar. Então agosto, por exemplo, eu vou mudar o mês de férias aqui para julho, e vou falar aqui em janeiro. Em dezembro eu também tenho um consumo reduzido, né? A mesma coisa com os dias, né? Então eu posso trabalhar toda semana, somente os dias úteis, em função do horário, né? Então aqui eu estou distribuindo o horário das 8 até as 17. Mas eu quero considerar, por exemplo, depois do expediente até as 20 horas, um consumo menor. Então eu posso determinar isso para o software, né? E vou determinando, tá vendo? Em função aí do horário que a gente especificou aqui, em função dos minutos de uso, eu tenho aqui todos esses elementos. Por exemplo, estou fazendo análise de uma bomba, eu vou lá e coloco o pico de tensão dela, pico, né, de uso, horário, por exemplo, uma vez ao dia durante a hora do almoço. Então, ou seja, tudo isso você consegue determinar através do consumo de cada dispositivo individual. E aí quando você confirma, ele passa a fazer parte da sua biblioteca, e aí você consegue ir criando, né, as suas listas, né? Então você vai adicionando um PC, depois você adiciona, por exemplo, um frigobar, adiciona iluminação. Aqui você tem sempre como incluir diversos impressora, ar-condicionado. Então tudo isso você tem como estimar o consumo aí do cliente, né? A gente tem a possibilidade também de criar um consumo novo, né? Então, ou seja, imagina que você tem um dispositivo e esse dispositivo ele não está cadastrado dentro do software. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei que será, por exemplo, uma bomba, né? Então, eu determino aqui, né, a informação, né? Então, aqui é onde eu coloco que por exemplo, uma bomba, e aqui eu vou determinar o uso da bomba. Então defino que, por exemplo, às 12 horas, por exemplo, eu tenho, né, o meu pico, né, de consumo. Então eu determino aqui qual que vai ser, né, a potência, e digo que eu vou usar por 60 minutos aqui. Então, ou seja, eu determino, né, essa informação, e ele já me dá consumo anual e também o pico, né, desse funcionamento, né? Então, ou seja, ele já joga todo o valor para esse horário, né? Então, ou seja, eu consigo configurar e cadastrar esses novos elementos aqui dentro do software tranquilamente. E eu também tenho a possibilidade de trabalhar com um consumo baseado, por exemplo, em uma única tarifa, né, que eu distribuo. Então, por exemplo, eu quero, por exemplo,
distribuir 250 durante, tá vendo? As 24 horas de segunda a sexta. Então aqui você consegue dizer que você não tem, por exemplo, cargas no determinado mês. Você consegue determinar aqui de sábado e domingo qual que é o percentual que você quer trabalhar, né? Então quando você indica aqui, ele já vai refletindo também na tabela na parte de baixo. Aqui eu tenho, por exemplo, considerando dois tipos de tarifa, né? Então aqui eu quero 250 e aqui eu quero 350, né? Então aqui eu determino, né? Ou pelo contrário, né? Então esse horário aqui é menor, então vou colocar aqui 150. Então eu distribuo, tá vendo? 250 nessa faixa vermelha e 150 nessa faixa amarela. E se eu escolher 3 faixas, tá vendo? Eu consigo, inclusive, definindo aqui a possibilidade do usuário, né? Então pego aqui, por exemplo, enviar para o usuário, e aqui eu consigo determinar, por exemplo, eu quero F2 e quero uma faixa maior de F2, tá vendo? De sábado, também um horário maior, né? Então aqui, por exemplo, às 12 horas eu quero uma faixa diferente também, e eu determino onde cada uma dessas faixas serão aplicadas, né? Então com isso o software distribui o consumo ao longo desse período, né? E aí ele determina, tá vendo? Consumo anual, todos os dados baseado nessa informação. E uma última possibilidade que nós temos é trabalhar também com os perfis, né? Então aqui eu clico dentro do software, acesso essa biblioteca de perfis, né? Então acesso aqui perfil, e aqui eu tenho diversos tipos de perfil. Então, por exemplo, quero um perfil de consumo de uma família de 4 pessoas, um escritório, né? Um perfil aí que gasta aí até 100 kWh aí por mês. Então, ou seja, eu determino o perfil que eu quero utilizar e eu importo esse perfil dentro do sistema, né? Então eu consigo determinar para o software, né, quais são esses aparelhos, né, os tempos de duração médio, né, o consumo horário para cada dia desse perfil que a gente selecionou dentro do sistema, e aí eu simplesmente clico e arrasto para a guia de consumo, e aí o software já vai preencher também toda essa minha informação. Então eu posso fazer a análise, né, do consumo horário, tenho como consultar também em termos, né, só o consumo, a produção, né, de energia, verificar, né, também onde eu tenho os picos, né, o balanço energético. Então são diversas informações que o software traz para a gente trabalhar, né, com essa análise de consumo, que também será utilizada posteriormente para análise da viabilidade.